Chegamos ao live, enfim, estamos ao vivo no nosso canal Infobus, na primeira live do canal Infobus. Eu quero agradecer a todos vocês que estão deixando um like na nossa live, nossa primeira live. Tá? Desculpa o atraso, é assim mesmo, primeira vez. Sempre tem um probleminha técnico, mas estamos aí. Infelizmente, um dos convidados não pôde estar presente, tá? Mas vai dar tudo certo, a gente vai conseguir dissertar sobre esse assunto tão complicado que é o assunto da crise do transporte público. Deixa eu dar boas-vindas aqui aos meus convidados que vêm abrilhantar a nossa bancada. Primeiro com ela, Lu Ribeiro, do canal, aliás, do canal não, né? Da Rádio Motor e da página Rodoviário Tem Voz. Lu, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, tá? Obrigada a você pelo convite. É um prazer estar participando da sua live, que está sempre postando vídeos super interessantes na página da Rodoviária Tem Voz da RJ, que consiste em rodoviários urbanos, interestaduais, caminhoneiros também. E na página do programa Rádio Motor, que hoje, infelizmente, ele não está mais no ar, mas a página continua. É um prazer. Boa noite a todos. Prazer, meu Lu. Muito obrigado mesmo. Quero também dar boa noite para o meu amigo, instrutor Carlos Jabelo, também um cara muito envolvido com transporte. Tem o seu canal no YouTube, né, que posta vídeos também muito interessantes. É mais um multiplicador. Boa noite, meu amigão Carlão. Tamo junto. Boa noite a todos aí. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite quem está aí. Boa noite, Febraio. Boa noite, Lu. Já. Fica aqui na nossa live. Hoje a live tá quentinha, hein? É isso aí, vamos para dentro. Agora quero dar boa noite também pro cara que tem nome. Cara que tem nome em São Paulo. Se você é rodoviário em São Paulo, você vai conhecer ele. Meu amigo, instrutor Eduardo Febraio, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença. É mais um para brilhantar a nossa bancada. Seja bem-vindo. Boa noite, Fábio. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, Lu. É imenso prazer conhecer você. Parabéns pelo brilhante trabalho que você desenvolve no estado do Rio de Janeiro. Parabéns, meu amigo Carlos Rabelo. E parabéns a todos os nossos amigos internautas que estão nos assistindo nesse momento. Estou muito honrado de estar nessa bancada de pessoas tão comprometidas com o transporte rodoviário, fretamento, enfim, carga, passageiros. E só para fechar, o nosso amigo Carlos Rabelo é o culpado, o causador de estar, vamos dizer aqui, que foi ele que me convidou para vir na live no início da pandemia. Posteriormente ele me apresentou para o Lima, que infelizmente era para estar aqui conosco. Enfim, então, gratidão ao Carlão, ao Lima e a todos vocês. É isso aí. Nosso amigo Lima, infelizmente, a esposa dele sofreu um acidente. O Lima, do programa do Lima, né, a galera aí conhece do transporte. A esposa dele sofreu um acidente, ele não pôde estar aqui com a gente, mas com certeza a gente vai conseguir dar conta até por ele mesmo. Bom, gente, vamos ao que interessa, né? A gente já brincou um pouquinho, já descontraiu. É importante a gente começar assim, mas vamos para o assunto que é muito sério. Infelizmente, chega a ser até mais sério em alguns estados, como, por exemplo, aqui no Rio, que é o problema da crise do transporte público. Eu digo para vocês assim, é uma crise nacional. Em alguns estados mais fracas, em outros muito mais pesadas, como já disse aqui no Rio. Então, assim, eu quero começar a conversar com a Lu, porque, para mim, a Lu é a pessoa que vive essa crise. A Lu, ela vive diariamente, né, o que é a crise do transporte público aqui no estado do Rio. Lu, vamos lá, vamos começar a dissecar esse assunto. Você acha que essa crise foi causada, lógico que não foi pela pandemia, que a gente sabe que isso já vinha antes, né? Você acha que ela foi causada, ela começou por quê? Por que o salário está tão defasado, porque os carros estão com a manutenção tão ruim, as empresas estão fechando as portas? Diz para mim, o que você acha que pode ter acontecido para a gente chegar a esse ponto? Bom, aqui no Rio,
eu acredito que tudo gera em torno do monopólio. O monopólio faz a categoria ficar parada. Se existe um monopólio, tudo só vai acontecer se ele quiser. E ele não quer. Ele não quer que melhore. Ele não quer que o rodoviário tenha qualquer tipo de benefício. Ele não quer que o seu funcionário trabalhe satisfeito, porque para mim é uma burrice, porque o funcionário satisfeito, ele atende melhor o cliente, ele trabalha mais feliz, não falta, não se atrasa. E essa crise já vem de muito tempo. E com a pandemia, vamos abrir um parênteses, ela ficticiamente, assim, ela se agravou. Por quê? O empresário do transporte, não todos, como eu falei do monopólio, que a gente não precisa citar nomes, que o pessoal conhece. Ele quer aquele dinheiro que foi falado lá no início da pandemia, antes da criação da MP 927, da criação da MP 936. Foi falado que aconteceria, que teria uma ajuda para o transporte daqui da cidade. E essa ajuda não aconteceu. Só que essa ajuda, ela tinha alguns pontos a serem seguidos para acontecer. Por isso também foi criadas as MPs e os empresários não cumpriram. As MPs foram criadas para não acontecer demissões. E foi o que mais aconteceu do início até hoje. Foram praticamente 4.000 funcionários demitidos das empresas daqui do Rio. Eu estou falando apenas do sindicato daqui do Rio, do Sintraturb Rio. Imagina dos outros. E o empresário, a gente sabe que ele quer lucrar. É bom ele lucrar? É bom, gera empregos. Mas não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Aí eles falam que não tem dinheiro para manutenção. Tem empresa que era muito boa. Eu tenho muitos conhecidos, inclusive já trabalhei nela, que ela era impecável. O almoxerifado dela era lotado. Tipo, o carro batia 1 da tarde, no máximo 4, 5 já estava rodando de novo. Aí hoje, diz que não tem peça, o carro demora um pouco mais. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender. A minha opinião é: a crise da pandemia só aconteceu nos setores de fretamento e turismo, o fechamento das cidades turísticas, enfim. Para o urbano, pode ter sido um baque no início, no primeiro mês, que foi abril. Depois não. Não teve nada disso. Enfim, eu deixo deixar o pessoal falar, senão vou ficar falar até amanhã. Ô Lu, você acha que pode, assim, mesmo indiretamente, você acha que eles podem ter se aproveitado dessa situação da pandemia para estar, inclusive, fazendo... Eu tenho essa impressão, que parece que muitos empresários, principalmente dessas empresas que já estão na crise há muito tempo, acabam que se aproveitaram da pandemia para fazer essas demissões, e assim, muitas delas, inclusive por justa causa, ou manda o funcionário procurar o direito na justiça. Você vê que é até uma certa covardia. Parece que se aproveitaram disso, né, para se encostar no motivo para que acontecesse essas demissões, ou para forçar a barra em alguma situação. O que você acha? Você acha que pode ter sido... Eles podem ter se aproveitado dessa pandemia para que isso acontecesse? Com certeza, Fábio. Eles se aproveitaram dessa pandemia, se aproveitaram do sindicato que não é a favor do trabalhador, criaram diversos acordos demissionais, e nesses acordos incluíram quitação geral, que o funcionário não pode mais entrar na justiça contra a empresa, cobrar suas horas extras, salubridade ou qualquer outro tipo de coisa que lhe for devida, e com valores abaixo. Teve gente que tinha 8 anos de empresa e pegou 5 mil reais, parcelado em 10. E, infelizmente, a maioria dos rodoviários, eles não são bem informados.
Eles não procuram se informar. Muitos por falta de tempo. Porque tem rodoviário que mora em Itaguaí e trabalha na Tijuquinha. Ele já chega em casa dormindo e acordando. Mas a sua grande maioria, infelizmente, não se informa. E o patrão, ele é sábio. Ele fala pro rapaz que está na pandemia, que ele não vai conseguir emprego rápido e oferece qualquer coisa e ele aceita. Infelizmente, é assim. É complicado, né? E o pior é que é verdade. A gente vê isso, infelizmente, no dia a dia. Né? Deixa eu conversar com o Carlão. Carlão, você que é um cara envolvido tanto com caminhão, né, tanto com transporte de carga quanto de passageiro. Você acha que essa crise... Eu tenho minha opinião formada sobre isso, inclusive pelas coisas que você posta, né, pelas oportunidades de empregos que você posta. Mas a pergunta é o seguinte, você acha que essa crise chegou ao transporte de carga ou o transporte de carga ficou mais forte? Porque eu estou vendo muito motorista de ônibus, de transporte coletivo de passageiro, correndo para o caminhão. Isso é bom, né, Carlão? Boa noite a todos aí. Então, a pandemia ela veio para atrapalhar e deixar mais frágil o que já estava, na minha opinião, defasado. Né? O que aconteceu, Fábio, mais amigos aí, com a crise aí no setor aí do transporte passageiro, por exemplo, o pessoal começou a migrar para os caminhões. E não parou. Muito pouco parou, acho que 10% aí, né? Das empresas aí que trabalham com caminhões pararam. Os outros 90% estão trabalhando. O que está acontecendo? O transporte passageiro, o pessoal está migrando caminhões devido à crise, né? Como uma porta aí para poder continuar pagando aí suas dívidas, aluguéis, né? O que me admira muito, Fábio, como um setor tão rico que é o transporte passageiro, né? Eu estou falando exclusivamente do transporte passageiro, como uma classe tão rica que gera milhões, né? Tanto no transporte urbano quanto no transporte de turismo, fretamento, né? Como que um setor aí que gera milhões, que eu acredito aí que seja aí pelo menos 30% das... O Josimar, acabou de dizer que está tendo retorno no áudio. Ninguém está conseguindo ouvir os nossos amigos. Está repicando a voz, retorno. Será que alguém tem alguém com o áudio do próximo? O seu também está chegando repicado também. O meu também. Eu estou vendo vocês bem, tá? Mas realmente o pessoal está falando que está tendo muito eco. Tá? Pode ser isso mesmo. Desculpa, então, perdão. Ei, gente, senão o notebook, dá uma olhada aí. Seu fone é E aí, fala. Carlão? Não. Vamos lá. Tá bom, vamos dar... Tá me ouvindo bem, Carlão? Estão conseguindo ouvir aí? Bem? Tá, tô te ouvindo bem. Sim. Tá legal, Febraia? Show. Então podia ser da Lu mesmo. Oi. Tá com um pouquinho menos, mas... A Lu tá voltando. Vamos lá. Gente, se não tiver muito legal, aí vai falando aí, tá? Pode colocar no chat, a gente vai melhorando. A primeira live é assim mesmo. Na próxima a gente melhora, tá? Esquenta a cabeça não, mas vamos lá. Aí continua, Carlão, com a tua observação. O que me deixa bastante chateado é essa crise que a gente está enfrentando aí.
onde milhões de pessoas, milhões desempregados, estão parados, empresas com mais de anos aí, 30, 40 anos de mercado, fechando as portas, né? Fechando as portas. Ajuda que o governo prometeu aí, as empresas não vieram, para as empresas pequenas, né? E as empresas estão fechando as portas. Essa é a grande realidade que nós estamos vivendo hoje no setor do transporte de passageiro. É verdade, cara. É verdade. A gente tem visto isso assim. O que me deixa um pouco mais tranquilo é ver que tem aparecido bastante vagas, talvez até pela pandemia, bastante vagas no caminhão. O problema é que tem muito rodoviário que tem resistência a sair do ônibus e trabalhar no caminhão. A gente sabe disso. Não sei se por preconceito ou por costume. Eu sei que tem muitos que não gostam de viajar. Mas então, eu quero perguntar exatamente sobre isso ao Febraio. Febraio, você conhece bem o rodoviário. Será que o rodoviário está sentindo essa crise? Porque da pandemia, com certeza está sentindo. Sentiu, pelo menos durante o ano passado, foi muito difícil para o transporte rodoviário. Né? O transporte, os ônibus de viagem, as empresas de viagem. Você acha que tem melhorado? Você acha que estão voltando a contratar? Porque eu tenho visto isso aqui no Rio, pelo menos. As empresas estão circulando mais e você que está bem envolvido com o transporte de passageiros, o transporte rodoviário de passageiros, você deve ter uma perspectiva legal sobre isso. Boa noite mais uma vez para vocês. Muito obrigado. Transmitir um forte abraço antes de responder sua pergunta para os nossos amigos que estão nos assistindo aí, do estado do Rio de Janeiro, do estado de São Paulo e várias partes do Brasil, né? Um forte abraço para vocês. Josimar Amaral está aí, nosso grande amigo especialista em trânsito lá de Vitória, né? Grande amigo, Coronel Ordelio, nosso amigo Lima, que era para estar aqui, Fabrício, Wilton, instrutor Fabrício, e outros amigos que são vários. Bom, a questão é o seguinte, Fábio, eu vou dar um exemplo, eu vou retroceder nos anos 90, o transporte coletivo de São Paulo começou a sucatear os empresários, monopólios, grupos, grandes, maiores grupos, né? Não vou citar, eles começaram a comprar empresas, Fortaleza, Cuiabá, enfim, várias partes, várias capitais do Centro-Oeste e do Nordeste. E os carros de São Paulo, do grupo, os nossos carros novos, começou a ir para lá. E nós íamos buscar ônibus no Rio, carro já usado, sucateado, né? Refugo. Então foi um histórico na época, uma situação negativa para o sistema. São Paulo, que é a maior capital da América do Sul, ficou com o transporte coletivo urbano sucateado. Foram praticamente uma década e meia para poder voltar o que está hoje. Bom, isso é um fato do passado. Atualmente, com a pandemia, como já estava mencionando a Lu no início da primeira fala dela e do Carlos também, referente à defasagem salarial, benefícios que foram adquiridos, conquistados com o tempo. A estratégia é enfraquecer a amizade, como se diz, né? Enfraquecer a categoria. Por questões até sindicato, que não é mais a mesma coisa, nunca foi, mas cada vez pior. E o funcionário, o operador, o motorista, sempre, coitado, com a carga horária apertada, ele não tem tempo, a tendência é ficar depressivo, a autoestima lá embaixo, os treinamentos foram diminuindo gradativamente, eles não encaram, nós, instrutores, não somos bem-vindos numa empresa. É igual técnico de segurança numa usina, em qualquer empresa. O técnico de segurança ainda é obrigatório ter, né, na usina, tá, do Ministério do Trabalho. Então, não é bem visto, até para o próprio motorista, porque faz uma lavagem cerebral e treinamento não é um investimento, e sim um custo alto, desnecessário. Então, isso daí a gente ouve desde o início, como nós conversamos em off ontem, só está aqui, meu irmão, nessa profissão, quem tem amor mesmo, entendeu? Então, quem não gosta, quem não tem sangue no olho, não entra nessa. Eu estou desde os 21 anos, eu sou oriundo do transporte coletivo, segunda-feira eu faço 47 anos, estou desde 94 o transporte coletivo. Claro que atualmente eu não estou mais. Eu moro no interior, hoje eu optei por uma qualidade de vida, sou servidor público, tenho uma empresa,
que é motivo a trânsito por treinamento, mas eu comecei na catraca, em 94, cobrador, posteriormente, no mesmo ano, fui para manobrista e posteriormente motorista e depois instrutor. Mas foi uma escalada, né? E não foi fácil, como eu te falei ontem. Então, na verdade, eu percebo o seguinte, você mencionou do rodoviário ter a dificuldade de ir para o caminhão. A maioria tem, cara, principalmente quem iniciou no transporte rodoviário e foi do urbano para o rodoviário. Ele gosta de transportar pessoas, passageiro, uniforme, limpo, sabe? Não desmerecendo o caminhão, nada disso. Mas cada macaco no seu galho, cada um. Não que tem muitos profissionais que são muito abertos, né? São pessoas, assim, que abrem um leque de opções. São pessoas qualificadas, que têm o curso de MOP, coletivo, emergência, transporte escolar, cargas indivisíveis, né? O pessoal da minha região, em 2017, quando começou a estourar novamente o carga indivisível aqui, eu formei acho que mais de 400 profissionais que foram para o Mato Grosso, lá, puxar madeira, transportar madeira. Então, quer dizer, tem pessoas que são abertas, têm facilidade à mudança. Principalmente quem, vamos dizer assim, fica um ano aqui, 4 anos ali, 3 anos. Agora, muitos profissionais aí do seu estado, com certeza também, como aqui em São Paulo, nesse sentido, fica na área de conforto e acha que ele vai se aposentar, como eu pensei que ia acontecer comigo, o que aconteceu com meu pai. Então, hoje eu estou calejado, mas na década de 90, quando aconteceu essa mudança que eu mencionei, eu fiquei sem chão. Porque em 97, 98 começou as divisões de empresa, a razão social, tudo esquema. Isso ficou e pesteou, porque o grupo é nacional, né? Os 2, 3 grupos, 4 grupos maiores, tá aí no Rio, é a mesma coisa, você sabe, né? É tudo. Eu já tive muito aí no Rio, então eu sei qual é o. Entendeu? Então, a questão eles enfraqueceram, né? Sindicato, aquela coisa. Então, foi defasando. Então, a manutenção também não é mais aquela manutenção preventiva que existia, hoje é corretiva, né? O que faziam antes não fazem mais. Isso é fato. Nenhum profissional de manutenção competente, capacitado, existe mais em empresa. Pelo menos nas quais eu passei, não tem mais. Então, a gente vai chegar nesse. A gente vai chegar. É só para fechar, viu, Fábio? A questão é que a pandemia só veio para acelerar isso. É verdade. Eu vou entrar no próximo tópico aqui, mas na verdade a gente até não dá mal. Indiretamente já comentando sobre isso, né? Que é de quem é a culpa. Até agora a gente colocou a culpa no empresário, colocou a culpa no governo, mas a gente não pode esquecer também que o motorista, ele também, é o que você acabou de falar, Febra. Eu como motorista, eu penso assim, está difícil de um lado, tem que saber partir para o outro, tem que estar aberto, tem que sair da caixinha. A gente não pode ficar achando que é só o transporte, é só o ônibus, é só o urbano. Inclusive, tem colegas do urbano que já falaram para mim, cara, eu não vou para o rodoviário de jeito nenhum, porque eu não gosto de viajar. E, de repente, o rodoviário pode estar melhor do que o urbano. Ou eu não quero ir para o caminhão, porque no caminhão eu não tenho o conforto que eu tenho no ônibus. E, de repente, no caminhão, o negócio está acontecendo, o salário mesmo sendo menor. Mas as empresas estão crescendo. A gente vê aqui no Rio, a gente tem visto muitos terminais de cargas sendo construídos. Quer dizer, é emprego. O próprio Carlos Jabelo tem postado muitas vagas de emprego no Facebook dele, inclusive de carreta, muita coisa boa. E a galera prefere continuar dando soco em ponta de faca. Então eu vou perguntar uma coisa para a Lu, que tem contato com muito colega rodoviário. Você não acha que, de repente, pode ser a hora do próprio motorista, do próprio profissional, começar a se responsabilizar pela crise que está acontecendo? Não só responsabilizar o empresário. Óbvio, o empresário ele tem a culpa dele. Mas será que o funcionário também não carrega um pedaço dessa culpa? O que você acha? Eu reafirmo que, para mim, essa crise é forjada. Ela não existe da forma que está sendo passado para a sociedade e os empresários querem convencer os governos, tanto federal como municipal, que estão todos à beira da falência. Isso é mentira, isso não existe. E, com certeza, o rodoviário ele também tem a sua parcela de culpa. Por quê? Porque o rodoviário ele é muito passivo. Ele aceita tudo sem reclamar a quem se deve. Ele reclama muito
na rede social, mas tomar uma atitude para fazer acontecer, não tem. E outra coisa, como eu falei no início, eu venho as páginas vão fazer 3 anos agora em abril, e desde o início das páginas eu venho conversando com eles, tentando abrir a mente, sempre posto coisas do SESC Senat, posto também de um curso particular para quem não é mais rodoviário, que possa pagar e queira, para fazer todos esses cursos que foi falado pelo amigo aí. E eu estou sempre tentando abrir a mente e incentivar. Mas o problema maior, que eles não querem sair do urbano, é a diferença salarial. Porque muitas vezes, para você chegar num patamar de um salário mais alto, como caminhoneiro, viajando, né, carreteiro, você vai passar uns bons bocados. E ele não quer isso. A gente até entende, porque o cara trabalha ali há 10, 15 anos, recebendo uma faixa etária de salário, a vida dele já está toda esquematizada ali. Só que, se a gente parar para pensar, de repente, tudo isso que vem acontecendo de março até hoje pode servir como um estalo para eles. Eles estão perdendo muito. O patrão oferecer de pagar em torno de R$ 1.600 para o rodoviário, isso é um absurdo. Quem sabe essa não é a hora de ele acordar, porque é daí para pior. O rodoviário, há anos atrás, ele ganhava 5 salários. Hoje, a média salarial é 2.500. Aí agora, com esses acordos feitos entre Ministério Público do Trabalho, sindicato, patronal e patrões, está acabando com o resto que sobra. A culpa também é do rodoviário, porque se ele conseguisse mostrar que ele é a engrenagem que move a cidade, que ele é a engrenagem que move a empresa, muita coisa iria ser diferente. Um exemplo, só para finalizar, foi o BRT. O BRT, ele parou literalmente de norte a sul da cidade. E ele conseguiu, em partes, o que ele queria. Ainda falta agora, essa última paralisação, ainda falta a resposta dos empresários, porque eles não aceitaram, enfim, mas mesmo assim conseguiram chamar a atenção da mídia para o problema do rodoviário, do BRT. Aí, quando eu posto as coisas, aí o rodoviário do urbano, ele fala, mas e para mim? Essa mudança é só para o motorista do BRT? Aí eu falo, mas você manifestou? Você fez alguma coisa para mostrar a sua insatisfação para o seu patrão? Não. Aí fica difícil. Então, se o rodoviário não mudar, meu amigo, é ladeira abaixo. É verdade. É verdade. A gente costuma ver isso, né? Às vezes a gente se cobra, eu digo eu como rodoviário também, às vezes a gente cobra algo diferente, uma melhora na nossa categoria, mas infelizmente nós mesmos deixamos de correr atrás disso. A gente espera pelo governo, espera pelo patrão, e é óbvio, é o que você está falando, as próprias empresas acabam sofrendo também com essa falta de incentivo dos governos. Isso é verdade. Fábio, Oi. O rodoviário ele espera um salvador da pátria. Exatamente. Isso não existe. Eles olham para mim, aí acham que eu tenho que ser presidente do sindicato para fazer alguma coisa por eles. Ou eles olham para mim e pedem para eu me candidatar a um cargo político. É difícil. A ação tem que vir dele. Se ele bater o pé, vai acontecer. É verdade. É isso aí. Gente, vamos dar boa noite aqui para o pessoal que está aqui com a gente, estão deixando mensagens. Tá? Eu queria agradecer a Genial Estúdio. Tá? Eles estão transmitindo a nossa live ao vivo. Tá muito legal. Eu quero agradecer muito. Peço desculpa, gente,
pelas coisinhas que estão acontecendo, é porque a gente vai melhorar. É a primeira live do canal, obviamente. A gente sabia que ia ter algum problema, né? Mas a gente vai melhorando com o tempo, não se preocupe, tá? Agradecer Simone Novaes, está dando boa noite para a gente aí, tá? Cláudio Ribeiro, meu amigo Cláudio Ribeiro. Rapaz, eu não conheço um cara que é mais apaixonado pelos ônibus, de ônibus rodoviário do que o Cláudio, cara. O Cláudio é um cara fera demais, acompanha muita gente. Eu quero dizer que eu amo essa mulher aqui, Gisele Freitas, que é minha esposa, está sempre comigo em tudo, tá? E o Júlio Lima, ele é de Fortaleza. Olha, você vê, né? Ele está vendo a gente aí. Vamos lá. Vamos passar para o próximo tópico da nossa pauta, para a gente adiantar isso daí. Essa crise que tem acontecido, que a gente tem visto, e assim, eu quis colocar exatamente esse tópico aqui, a Lu vai entender o meu ponto de vista. A gente aqui no Rio tem visto, se não todo dia, mas quase todo dia, veículo pegando fogo, veículo batendo, né, tendo acidentes por falta de um problema, aliás, por causa de um problema na suspensão ou um pneu careca. Então, esse próximo tópico aqui é o que eu quero conversar com vocês, quero a opinião de vocês, quero a opinião, inclusive, do Febraio. Meu amigo Febraio, falta investimento na manutenção das empresas? Isso pode ser, óbvio, eu acredito que não, porque a manutenção é muito importante, né? Eu acho que é o primeiro item, aliás, é o segundo item, na minha opinião. O primeiro é o motorista, é o piloto. Mas, com certeza, é o segundo item em questão relacionada à segurança, é a manutenção dos veículos. A gente tem visto aqui, a Lu sabe disso, a Lu posta 3, 4, 5, faz 5 postagens diferentes em uma hora com problema, ônibus com problema de manutenção aqui, parado ali, outro pegando fogo. Você acha que isso pode estar afastando o passageiro do transporte coletivo de passageiros e levando, de repente, para os aplicativos? O que você acha disso? Sem dúvida, sem dúvida. Por quê? O que acontece? Acontece o seguinte, vamos partir do princípio, empresa de ônibus tem que ter gestão em treinamento, gestão no tráfego, no operacional e na manutenção. Tem que trabalhar os gerentes, os gestores em união. A diretoria tem que dar carta branca, dar subsídio para poder investir na manutenção, na frota, no treinamento. O gestor, o instrutor, no caso a função que eu ocupei anos, tinha que ter equipe, multiplicadores, igual tem o pessoal da fiscalização. Isso daí eles investem em fiscalização, né? Isso aí preocupa eles. Agora, no treinamento, no rodoviário tem que estar os motoristas qualificados, já de prata da casa, formar eles não só no CESENAT, FABET, um curso especializado lá da Escola Pública de Trânsito, instrutor formado, credenciado pelo DETRAN do seu estado, e já é um profissional que tem experiência, bagagem de rodovia, mecânica, a parte operacional, a parte de direção defensiva, faz média, conhece, tem técnica. Então, esse profissional não está sendo aproveitado. O que acontece? Ele começa a ficar desmotivado. Alguns não, alguns têm personalidade, seguram firme. E aí por diante, ele vai, faz a ficha do veículo, deu os problemas, não é visto. O bagageiro não é arrumado. Isso é ridículo, cara. O cara investe numa frota de 1 milhão, né? Cada carro, 30 milhões, 15 milhões, e vai sucateando, vai desse jeito. Não investe no uniforme, não investe no treinamento, na qualificação. Na última empresa do grupo que eu trabalhei, estava na situação um pouco difícil. É que não deu tempo de eu concluir o meu projeto, desenvolver o meu trabalho ali como deveria, né? E a primeira coisa, eu não faço nada sozinho, ninguém consegue fazer nada sozinho. Tem que ter lá de cima um aval e formar equipe. Aí sim, você tem que mostrar que você tem talento, capacidade para poder desenvolver o seu projeto. O que acontece? Existem soluções de curto prazo, que são parcerias, como a própria amiga Lu citou, com o CESENAT, que é gratuito. Então, você vai lá, dá um curso, um treinamento, né, forma a equipe, forma a escala lá, leva o pessoal, o próprio CESENAT vem até o local, a garagem, a unidade,
Ele até, inclusive, os nossos aqui na nossa região, oferecem um coffee break, dia do motorista, semana do motorista, semana do trânsito, maio amarelo, durante o ano todo. Gestão de pneus, direção defensiva, processo econômico, curso teórico e prático, manobras em baixa velocidade. Então, o profissional ele ganha certificado. Então, o que acontece? Um ano ou dois, esse quadro de funcionários está com mais qualificação, mais capacitação. Automaticamente, se envolve menos acidente. Então, são N motivos positivos que nós, que somos instrutores, técnicos, tem essa visão que treinamento é investimento e não custo. Mas os empresários só visam lucro. É errado? Como ela falou, claro que não. Não é filantropia. Só que é uma coisa que não está tendo as duas. Agora, só para fechar, os profissionais que até agora estão batendo no empresário, com razão. Mas também a gente tem que ver o outro lado. Se eu cheguei aonde eu cheguei, não foi fácil. Poucas pessoas que me deram a mão, não vou dizer ser injusto, mas a maioria me empurrou para baixo. A maioria queria me... Né, até hoje é assim. Então nós temos que ter fé naquele lá, atitude, postura de profissional. Como eu falei, gostar do que faz, amar pessoas e se qualificar. Meu amigo, não é fácil esperar o momento correto, oportuno. Você tem que fazer o momento. Então você tem que correr atrás. Aí quem está nos ouvindo pensa, ele está falando isso porque ele deve ter tido várias oportunidades, para ele foi tudo fácil. Não foi, não. Se engana quem pensa que foi. Não foi, não é e nunca vai ser fácil para ninguém. Respeitamos as mortes, a pandemia, tudo mais, só que nós temos que entender que temos que fazer a nossa parte. O funcionário que antes desse período aí que nós estamos vivendo, ele estava faltando, perdendo hora, arrumando confusão com o cliente, com o passageiro, com o tráfego, enfim, discussões necessárias, porque ele está na área de comprar. Eu tenho 15 anos, 20 anos, aqui eu faço, eu mando, eu aconteço, eu sou o cara. Se esse profissional for fazer um teste hoje, admissional, em qualquer empresa do seu estado, do país, ele é reprovado. Eu não estou dizendo que o profissional tem que ficar fazendo a carteira profissional dele de gibi, não é isso. Mas eu sou da seguinte opinião, Fábio, se não deu para mim, eu saio pela mesma porta que eu entrei, sempre com gratidão. Porque não é porque não deu certo aqui, não vai dar certo na outra. Sempre eu saí com a carta de referência. Eu nunca aprontei e nunca cuspi no prato que comi, mesmo não concordando com as normas internas. É aquela história, bater de frente não é inteligente. E a corda, né, Lu, sempre quebra do lado mais fraco. Isso não significa que nós temos que ser omissos e ser pessoas ali submissas, ali ficar, não está bom, mas vai mandando currículo, vai fazendo contatos. Hoje está muito mais fácil, grupos de WhatsApp, redes sociais. Então eu procuro assim, não ficar polemizando em rede social, não falar mal, não, porque aí vai ficar mal. Eu sei, eu trabalhei com recrutamento, você vai começar a falar mal no dia da entrevista, da empresa que você trabalhou, ou você não fala nada, mas eles vão consultar, nós vamos checar como foi esse profissional nas 2 ou 3 últimas empresas que ele trabalhou. Então, isso daí que eu falo que o cuidado tem que agir com a razão profissional, não com a emoção, entende? Eu sei que numa live aqui é cômodo, é fácil eu falar aqui e dá a impressão que eu estou fazendo um discurso totalmente clichê, né? Não é isso. Eu sei, já levei marmita, já enfrentei trânsito, já quebrei na última viagem, fiquei de madrugada, passei frio, tomei chuva, enfrentei N situações eu já enfrentei. Não que eu sei tudo, nem sou inventor da roda, mas eu percebo que tem os dois lados, né? A gente tem que também balancear. A pandemia, eu concordo com a Lu, isso foi uma forma dos empresários também se aproveitar da situação e enfraquecer os direitos do trabalhador, né, do profissional. Porém, o profissional, talvez se concorde comigo nesse ponto, que nunca deu trabalho para a empresa, nunca perdeu aula, nunca faltou, sempre elogiado pelos clientes, aquele que ama a profissão, esse está despreocupado, ele até pode sair para uma melhor. Então, por isso que eu falo, a gente tem que fazer o melhor da gente. O bom profissional, ele não está preocupado, ele até pode sair, mudar de profissão, procurar melhoras, e todos nós não temos o direito de melhorar de vida, de profissão, de salário, né? Então, eu acho assim, se não está bom para ele arruma outro antes. Não vai pedir a conta, fica parado em casa, né?
Como muitos fazem na hora do nervoso. Ô, Febraio, Tem que pensar no filho, na família. Vamos ver o que a Lu tem a falar, porque eu quero muito ouvir da Lu sobre essa questão da manutenção. Lu, desculpa que eu diz para mim, você que tem visto de perto, né, o que está acontecendo. Aí você deu a sua opinião sobre, de repente pode ser uma crise forjada, estão forçando barra por algum motivo. Você acha que essa questão que a gente tem visto, eu acho que reflete diretamente na manutenção, né? A crise, ela reflete, obviamente, na manutenção. Você acha que isso que a gente tem visto aqui no Rio, ônibus pegando fogo, acidentes causados por falha na manutenção, você acha que isso realmente pode ser forjado? Ou isso realmente é um reflexo de uma crise real que esteja acontecendo mesmo, que pode até piorar? Algumas empresas elas já vêm com esse problema de muito tempo. As que eu costumo postar, elas já têm uma crise já de 2, 3 anos para cá. Então, com a pandemia, muito provavelmente se agravou essa situação. São carros que estão pegando fogo, sempre por falta de manutenção. Como o amigo falou, tem que ter uma manutenção preventiva, e não existe. São poucas empresas aqui no Rio que ainda têm a manutenção preventiva. Alguns grupos, principalmente da Baixada, que parece que cuidam um pouco melhor da sua frota. O monopólio que existe aqui no Rio, como eu sempre digo, prejudica muito todo o sistema, tanto o trabalhador como qualquer outro tipo de coisa que possa vir a ser melhor. E são coisas meio que absurdas. Eixo soltando inteiro. Cara, isso é um absurdo. Se o cara estiver com uma velocidade um pouquinho mais elevada, isso acontece numa Dutra da vida, que a velocidade é um pouco maior. Pode matar todo mundo. E a gente sabe que isso acontece, né, Lu? Acontece direto. Um carro pegar fogo na garagem, desligado. BRT está pegando fogo desligado. Tem carros de grupos aqui no Rio também que pegou fogo na garagem desligado. Então, alguma coisa está acontecendo, né? E grupos que eram ótimos estão ficando péssimos. Enfim, a gente sempre espera que as coisas melhorem, que essa pandemia acabe, para ver se alguma coisa volta para o seu lugar, porque está muito difícil para o profissional. Se vocês soubessem as histórias que eu escuto, é de cortar o coração. E, em relação, para encerrar a manutenção, olha, eu não vejo melhora nisso aí, não. Se for melhorar, só para o ano que vem. Só para o ano que vem, porque ninguém vai comprar carro agora, entendeu? Eles não querem gastar com peça. Se você está falando que você não tem dinheiro, você vai ficar comprando peça? Não vai. Não vai. Só complementando o que ele falou sobre a qualificação, as empresas não têm uma pessoa qualificada para treinar o motorista. Você está entrando lá na empresa, quem faz o seu teste é um ex-motorista. Tem empresas aqui no Rio que o cara que faz o teu teste para te admitir, ele nunca foi motorista. Como assim? Está entendendo? Infelizmente, volto a dizer, o empresário, ele é inteligente, mas ao mesmo tempo ele é burro. Ele não consegue compreender que qualificar o seu profissional melhora a economia, diesel, tudo. Enfim, tem algumas empresas que têm um ótimo treinamento, inclusive está sendo procurada por outras para conseguir fazer o que elas estão fazendo. Eu não vou citar nome, mas existe a empresa da Baixada. E isso é uma boa coisa, porque isso poderia acontecer com todo mundo sabe? Tipo, gripe, todo mundo pega. Ia ser muito bom para todo mundo, tanto para o profissional como para o trabalhador,
E, claro, para o usuário, que ele ia ter um atendimento melhor, o cara não ia estar cansado, estressado, chateado, tu dá um bom dia, ele não te responde, ele não tem um tempo nem para ir no banheiro. É difícil. Mas vamos, né? É verdade, é verdade. O que você está falando é uma coisa que chega a ser triste. Parece que tem um robô sentado ali, dirigindo por 8, 9 horas direto, e ele não precisa ir ao banheiro, não precisa comer, não precisa beber uma água. O que a gente mais vê é rodoviário com problema nos rins, com problema de coluna. Cara, é porque talvez o Febraio não conheça a dimensão do que acontece aqui no Rio. A gente vê de perto. Né? É muito triste, é muito triste. E às vezes, porque eu até coloquei esse tópico aqui da falha ou falta de treinamento, mas na verdade, eu acho que tem uma coisa até que o que a Lu está falando chega a ser tão real que às vezes a gente para pensar e fica pensando, pô, não é possível que eu saiba mais do que um empresário que está lá administrando tantos anos um grupo. E eu fico pensando, tem certas coisas que a gente pode fazer, coisas simples. A gente conversou ontem, o Febraio e eu conversamos muito ontem sobre isso. Essa questão de treinamento, gente, uma questão simples. E hoje em dia se tornou uma coisa tão complicada nas empresas, de você ter ali um sistema de treinamento bem feito, para que você, além de dar treinamento para os seus motoristas, né, para o seu profissional, você está formando novos profissionais. Isso está causando, sabe o quê? E aí eu queria que o Lima tivesse aqui. Estão deixando de procurar. As pessoas estão trocando a habilitação para D e estão deixando de procurar emprego no ônibus, estão indo para outras situações. Olha que ponto chegou a nossa categoria. Aí, eu quero perguntar ao Febraio que, óbvio que tem experiência nessa questão de treinamento. Você acha que se uma empresa, Febraio, investir, né, tiver a vontade de investir num treinamento bem feito, isso pode ajudar na qualidade do serviço? E isso, obviamente, ajudando no serviço, vai aumentar a quantidade de passageiros. Isso eu não tenho dúvida. É um serviço muito bem feito, com certeza vai aumentar a quantidade de passageiros, porque a qualidade melhora. Né? Eu acho que todos nós preferimos usar o transporte público do que você pegar um carro de aplicativo, por exemplo, que você pode passar, a probabilidade de você ser assaltado, de acontecer um acidente, até porque normalmente os motoristas não são tão capacitados quanto os motoristas de coletivo, que são. Aí é que entra o treinamento. Eles tinham que ter o treinamento para ser muito mais capacitados e ter um atendimento até muito melhor, e não é isso que acontece. Então, para você ver que o treinamento é muito importante, né, Febraio? Sem dúvida, Fábio. A questão, eu volto a enfatizar, a questão que o treinamento é um investimento, não um custo. E, infelizmente, não todos, eu vou repetir aqui, não vou generalizar os empresários. Tem muitos empresários que têm visão, e a empresa dele está redonda. É que eu falei aquela hora que eu interrompi a Lúcia, me perdoa. É que quando a empresa, lá na Baixada, você citou uma empresa, você pode ver que lá é difícil admitir algum motorista. Porque os motoristas daquela empresa estão satisfeitos com a empresa. Salário, com benefício, com a frota toda em dia, né? Então, os motoristas também sabem, porque tem manutenção que está rodando legal, fazendo a manutenção preventiva, automaticamente, no sincronismo, está tendo treinamento na empresa motorista. Então, são profissionais que estão contentes, uma frota nova, bem bacaninha. Ele vai sair dali para quê? Ele sabe que o vizinho lá está com a frota cateada. Ele não vai sair. Então, o que acontece? Se o empresário, lá, o vizinho, pensasse não só negar e caixa 2 esquema, e procurar fazer a coisa certa, gestão, contratar pessoas, não contratar boneco, fantoche, instrutor, fantoche motorista, pau mandado, aqueles carinhas, me perdoa a expressão, sem personalidade, invejosos, né? Não corre atrás, não querem melhorar, fica ali bajuladores, né? Pessoas ali, desculpa, escroque, né? Perdão o termo que eu estou usando. Então, são pessoas assim que não merecem respeito nenhum. Então, estão queimando o filme da categoria do transporte rodoviário, coletivo. E voltando a falar do salário, eu cometi esse erro, mas naquela época não era tanto o salário. Eu saí do urbano e fui para o rodoviário. Eu tinha 30 anos, eu queria ter essa experiência. Não que eu planejei isso, foi circunstâncias que me jogaram. Eu procurei qualidade de vida, ir para o interior, e naquela época eu acabei migrando para o rodoviário. Foi no momento que eu fiquei, foi bom,
né? Estava ainda num nível bacana em termos de salário e em termos de manutenção, enfim, era bacana. Então, o que acontece? Hoje, atualmente, eu não aconselho um colega sair do urbano para ir para o rodoviário. Eu não estou com discriminação e nem querendo com preconceito com ninguém. Eu acho que cada um faz o que acha melhor. Mas se você está bem empregado lá no urbano, dependendo do estado, eu sei que em São Paulo o salário é melhor, né? Eu não posso falar pelo estado de vocês. Eu sei que sempre foi complicado. O Rio não é de hoje, viu, Lu? Não é de hoje esse problema. É que você está agora, você é jovem. Mas é desde a década de 80, sempre foi esse problema, né? Então, só que naquela época jogavam carro novos, as empresas tinham carro bom. Nós pegávamos o refúgio dos cariocas. Paulista, sabia? Década de 80, só carro velho no Rio. Pegava zero no Rio e ia para São Paulo, absurdo. Então, nesse sentido, o carioca era melhor, no passado, tá? Claro, tudo, né? Porque é cidade turística, entendeu? Né? Aí é uma ilha, né? Então, Então, mas aí, retomando, só para fechar aqui, tem que andar junto. Não adianta ter manutenção e não ter operação que faça direito. E não adianta ser operadores treinados, você perde a moral na sala de treinamento. Você vai falar para o motorista que ele tem que praticar direção defensiva, que ele tem que fazer média no combustível, né? Sendo que a frota está sucateada, ele vai rir da sua cara. Por isso que eu falo, quando o treinamento vem de dentro para fora, vem cá, pessoal, vamos lá, vamos lapidar o diamante bruto. Tem tanta gente boa que está em lugar errado. Eu conheci aqui no meu estado, imagina os cariocas aí, os cearenses, os pernambucanos, os gaúchos. Gente, tem tanta gente boa, é um desperdício. Vocês não sabem, eu fico com nó aqui de querer ajudar esse pessoal. Os empresários não me contratam, eu saio caro. Ainda eu sou flexível, tento melhorar, mas eu também não posso sair da minha casa e trabalhar de graça. Infelizmente, eu tenho meu custo operacional para me rodar minha empresa. Eu não estou cobrando um valor exorbitante, é um valor de mercado, é um valor que eu investi nos meus cursos. Eu tenho um know-how, né, para conseguir resultados satisfatórios. Mas o empresário não tem essa visão de querer, volto a repetir, ele encara como custo, não como investimento. Lamentavelmente, a novela se repete, sabe? Então, na prática, eu vivenciei isso há quase 3 décadas. Teve os auges, né? As épocas que o Senai, que nem existia Senat, iam até a garagem, ministravam produção econômica, direção defensiva, qualidade de atendimento ao cliente, relacionamento interpessoal, era uma maravilha. SP-Trans São Paulo, na época, portaria 260, quantos cobradores que eu formei? Eles não se preocupavam só com o motorista, era exigência da prefeita da época, era municipalização na época. Então, treinamento e frota nova para rodar, São Paulo estava no auge nos anos 90, bacana. Então existia, CMTC ainda existia, nós íamos na CMTC, Scania, na Volvo, na Mercedes, lá em São Bernardo. Então tinha treinamento, o pessoal tinha outro nível, aqueles profissionais como meu pai, como os meus amigos da época, era profissional padrão, saía na foto na parede, uniforme, sapato, aí foi decaindo, cada ano foi caindo, e infelizmente está esse desatualização, né? Defasagem, né? Infelizmente. Você vê como é que são as coisas, né? A gente pode botar culpa em qualquer um. A gente pode botar culpa no governante, no empresário, no profissional, mas você repara que é uma engrenagem. Olha quantas coisas fazem parte do transporte público e olha que cada uma delas começassem a funcionar, começassem a fazer a sua parte, o empresário fazer a parte dele administrando bem, fazer uma administração com qualidade. Gestão, né? Ter os incentivos do governo. Isso, e ter um bom... para que o próprio funcionário, o próprio profissional receba um bom treinamento e possa ser. Lógico que o profissional não precisa de treinamento para ser um bom profissional, mas com certeza ele vai ficar muito mais capacitado, né? Agora, eu vou até pular um tópico aqui. Que Fábio, para vocês. Oi. Só para incrementar um pouquinho. Uhum. Há uns anos atrás, tinha aquele motorista cidadão. Uhum. E no final do curso,
ele recebia aquele card dourado. Cara, aquele era maravilhoso. Muito bom. O pessoal gostava mais do lanche. Mas o pessoal gostava muito. E até hoje eu tenho amigos motoristas que ainda tem aquele cartão e morrem de medo de perder, porque se fizer a segunda via, não vem mais dourado. Ele sente um orgulho. Teve até uma postagem esses dias sobre isso. Alguém botou uma foto desse curso. E a galera, eu fiz. Eu acho que não deve ser uma coisa tão cara. E, se eu não me engano, tinha a prefeitura envolvida, as empresas. Enfim, poderia voltar, seria bacana. Deixa eu fazer E uma desligam o microfone porque tá dando eco. O meu e o dele. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês, para a gente tentar chegar a uma conclusão. E eu vou direto ao ponto, tá? Queria que todos estivessem aqui, né? Todos os outros. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Lipe Furtado, do Flanato. Cara, muita gente boa, também é rodoviário, tá? Também é motorista. Ele é de um canal que fala do Flamengo, do melhor time do mundo, modéstia à parte. E é um cara que passa por isso também, sempre na profissão. É muito legal o Lipe tá aí. Obrigado, Lipe. Você falou que ia vir, veio mesmo. E meu amigão Silas Pinheiro, meu parceirão, colega de trabalho, excelente profissional, tá? Tá aí apoiando aí nossa humilde live. Mas vamos lá. Eu vou direto ao ponto, gente. Eu vou direto ao ponto. Existe uma solução? O que vocês acham? Começa pela Lu, depois pelo Febraio. Vamos ser objetivos nisso, mas de verdade. Vocês acham que existe uma solução? E a gente consegue chegar, a gente consegue salvar isso? A gente, que eu digo, é a nossa engrenagem, é a nossa máquina, né? É o Fábio Freitas, motorista, é a Lu, que corre atrás dos direitos do rodoviário, é o Febraio, que é o cara que é o treinador da galera, é o cara do termo técnico. Vocês acham que a gente consegue uma solução? A gente, que eu digo, incluindo empresário, incluindo governante, para que a gente não chegue ao ponto, de repente, de acabar o transporte. Eu fico vendo isso aqui no Rio. Parece que uma hora vai acabar, a gente não vai ter mais ônibus. Então fala para mim, Lu, você acha que existe uma solução? E para você, qual seria essa solução? A solução sempre existe, né, Fábio? Só que ela precisa da força de vontade de todo mundo. Do início da live até aqui, sem perceber, nós demos várias soluções para o que está acontecendo. Sem perceber, a gente falou muita coisa. Precisa que o profissional tenha vontade, seja incentivado. Precisa que o empresário entre também em acordo com a prefeitura, que hoje, aqui no Rio, as empresas rodam em sistema de consórcio, Intersul, Internorte, Santa Cruz, enfim. E que a prefeitura cobre 2 empresários que se cumpra o que foi assinado. Porque se a prefeitura cobrasse efetivamente esse contrato, não estaria dessa forma. Tem empresa que está funcionando hoje na Zona Oeste, eu não preciso falar o nome, que não era nem para estar mais rodando. E se jogasse na mesa, você não cumpre nem as normas trabalhistas, manutenção, frota, acabava. Tirava ela ou encampava ela, que também tem essa opção nos consórcios. Eu acho que falta vontade e o que a gente conversou ontem em off. Tem a corrupção. A corrupção também manda muito nisso. E o monopólio. Só acontece se o monopólio quiser. Se o monopólio não quiser, nada sai do lugar. Por isso que chegamos a esse ponto. Para finalizar, a solução é força de vontade. Querer fazer acontecer. Valeu?
É isso aí, falou tudo, exatamente. O Lu falou tudo, só vou aumentar um pouquinho mais. Tem que ser vontade. Tanto do empresário quanto do motorista. Tem que querer, né? Tem solução, mas tem que querer. A gestão é fácil de fazer, tem que pular lá em cima a pessoa para poder formar equipes. Não é de curto prazo, existe um médio e longo prazo, mas se começar já a viabilizar isso, eu acredito porque é a questão cultural. Eu só vou migrar para o trânsito para vocês entenderem. Aqui está dizendo assim, qual o trinômio do trânsito? É engenharia, esporte legal e educação, né? Mas se você tirar uma delas, a mesa fica bamba. Tem que andar no sincronismo, tudo junto. Eu migrei para o trânsito só para voltar aqui, para vocês entenderem, de uma forma lúdica que eu estou dando, é que se não funcionar dessa forma, só treinamento, não vai aparecer o treinamento. Porque não tem manutenção, não está pagando o ticket, sei lá, a cesta, tem que estar tudo funcionando. A parte financeira, RH, manutenção, treinamento, tudo. Eu trabalhei em todo o setor de uma empresa, fiscalização, tem que estar tudo redondo. Aí o lucro vai aparecer, porque os profissionais gostam do treinamento, os bons profissionais gostam. Até os que já tiveram no passado, ou os que nunca tiveram, coitado, entrou naquela empresa e não pegou a época, o auge, né? Então, quando eles assistem um treinamento meu, ou de outro colega, posso falar por mim, né? Esse tapete pedagógico que eu desenvolvo em sala de aula, que é lúdico, dinâmico, eu não fico naquela termo técnico. Eu sei falar termo técnico, mas eu sei que motorista não gosta de ouvir termo técnico. Às vezes você fala de uma forma técnica, é só para ele entender. Você entendeu, né? Aqui, ó, no manual da Mercedes está escrito manete. Só que nós falamos manequim, maneco. Não pode que o carro andando puxar o maneco, senão fecha de mão, vai tudo, né? Então, eu faço piada em coisa séria, sem sair do foco. Então, quando eu vejo os caras me xingando no começo, que não me conhecem, nos cursos especializados, caminhoneiro, esse cara aí, na época eu era moleque, hoje não, eu sou tiozinho, né? E esse cara, esse almofadinho, esse engomadinho, né? Aí quando eu começo a passar vídeos lá do passado, imagens minhas, né? E começo a conversar, papo reto, eles começam a gostar. Aí eu falo, ganhei eles. Então é gostoso. Quando fica meu amigo, forma grupo WhatsApp, madrugada perguntando, fazendo perguntas, eu dentro do possível, respondo. Então, motorista quer ser treinado. A maioria. Uma laranja podre contamina as boas. Desculpa a expressão, mas é isso. Pessoal, eu tenho um compromisso. Vocês me perdoam, eu não posso estar terminando, que a esposa está... Ó, eu quero dizer o seguinte, se você me permitir, só para fechar aqui a minha fala. Tem muita coisa para falar, essa live é pedido bis, nós podemos dar a parte 2, se vocês quiserem achar que eu possa participar, eu vou ficar imensamente honrado. Eu quero transmitir um abraço para a Lu, gratidão por ter te conhecido, parabenizá-la pelo brilhante trabalho que está desenvolvendo. O Fábio também é um guerreiro, o nosso amigo Carlos Abelo, infelizmente, caiu aí a dele, e o Lima, né? E todos os amigos do transporte rodoviário, urbano, fretamento, de carga de passageiros do estado do Rio, os meus respeitos, minha admiração, e desculpa se eu falei alguma coisa, eu não quis ofender ninguém, pelo amor de Deus, tá? Deixar bem claro isso daí, que às vezes dá um duplo sentido, né, na fala da gente, e aqui eu estou com as melhores das intenções, não é das piores. Eu quero contribuir para ajudá-los. E, gente, ó, dizer o seguinte, eu tenho a minha empresa, Motiva Trânsito, curso de treinamento, algum empresário do meu estado, do seu estado, aí, do estado de vocês, ou de qualquer parte do Brasil, Motiva Trânsito, curso de treinamento. O meu Facebook é Eduardo Carlos Sebrae e o Instagram é sebrae.eduardo Motiva Trânsito. Quem tiver interesse, por gentileza, é só me contactar que nós iremos conversar. Fábio, gratidão, meu irmão. Muito obrigado, Lu. Espero ter contribuído pelo menos 1%, né? Ou 0,5%. E vamos fazer outra live, se Deus quiser. Sebrae, segura só 2 minutinhos só para a Lu fazer as considerações finais dela e a gente fecha. Pode ser para a gente fechar nós 3 juntos? Compromisso, só por isso. Não ficaria mais. Ficou sem som, Fábio. Se você quiser fazer suas considerações finais, pode ficar à vontade. Mais uma vez agradecer o seu convite, agradecer
a confiança nas páginas, no trabalho que a gente desenvolve, e que você continue crescendo e postando seus vídeos, que eu tenho certeza que a galera também gosta, porque os seus vídeos são dinâmicos e da rotina do dia a dia do profissional. E ressaltando também para o pessoal aproveitar os cursos do SESC Senat. Tem muito curso bacana, tem muito curso que você pode fazer online, muitos mesmo. Quem não trocou categoria, troca a categoria, vamos abrir o leque, porque, infelizmente, o sistema de transporte rodoviário hoje, ele está ruim. E se nada acontecer, ele vai ficar pior. Então, o profissional hoje, ele tem que entender que ele não nasceu grudado ali no volante do ônibus, não. Tem outras coisas que ele pode evoluir e fazer. E para isso, ele tem que estudar. Tem muita coisa gratuita para ele fazer. Você que foi demitido, infelizmente, na pandemia, você tem 6 meses para usar o SESC Senat gratuitamente. Dentro de 6 meses, você pode fazer muitos cursos. Ambulância, passageiros, as NRs, muitos cursos bacanas. E é isso, vamos estudar. Eu sei que é cansativo você trabalhar, você chegar tarde, você pegar um caderno, um livro, ou até mesmo ouvir alguém falando na sua cabeça, né? Você cansado, mas vale a pena. É esse o conselho que a gente vem dando há muitos anos e a gente, durante a pandemia, a gente está fazendo muito mais, porque é super importante que a gente nunca pare, porque a tecnologia, ela já tirou, está tirando e ainda vai tirar muitos empregos de quem ficar parado olhando para o tempo e vendo a banda passar. Valeu, meus amigos. Muito obrigada pelo convite. Quando quiser fazer de novo, se quiser que eu participe, se eu puder, com certeza eu vou vir aqui, porque quem me conhece sabe que eu gosto muito da categoria rodoviária, do caminhão, e eu tento sempre estar por perto, me informando e informando para o pessoal evoluir. Valeu? Beijo, muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço. Calma aí. Pode falar, Febraio. Não, sabe as palavras, olha. Adorei sua fala. Foi perfeito. É isso mesmo. Excelente. Verdade. A Lu, ela falou exatamente o que a gente vem falando aqui. Exatamente. Vem conversando entre a gente, né? Que o que falta muito é querer, né? É a empresa querer, o governo querer, o funcionário querer. Porque é o que a Lu falou. O Senat tem, a gente não paga nada, vai lá, faz os cursos. Não está difícil no ônibus, parte para a ambulância, parte para o transporte. Abre o leque, né, de opções. Exatamente. O rodoviário, ele tem que ter esse leque. O pai de família, Febraio e Lu, ele tem que ter esse leque, ele tem que sair da caixinha, ele tem que ser polivalente, como diziam os antigos. Exatamente. Se apegando só o transporte público, e se acontecer alguma coisa? E se acontecer uma pandemia? Então, assim, a minha consideração final ela é a seguinte. Nós todos que estamos aqui, Febraio, Lu, o Carlão, o Lima, você pode ver que nós somos uma máquina. Nós fazemos parte do motor do transporte público. O motor que puxa esse ônibus, que transporta o trabalhador, que transporta o pai de família, a mãe de família para chegar ao seu trabalho, para chegar em casa. Cada um de nós temos uma função. É como se fosse uma engrenagem, como eu falei antes. Se cada um fizer a sua parte, eu acho que quando eu coloquei aqui qual a solução, é exatamente o denominador que vocês chegaram. É cada um querer fazer a sua parte. É o profissional, é o Fábio o profissional. Querer ser um bom profissional, querer ser um bom motorista. É a empresa que o Fábio trabalha. Valorizar o profissionalismo do Fábio e dar qualidade de emprego para o Fábio. É o governo dar essa condição para que a empresa passe para o funcionário essa qualidade de trabalhar. E olha só, para você ver, é o Febraio ser contratado por essa empresa, porque a empresa quer dar um treinamento de qualidade. Olha quantas coisas são. Aí o Lima está lá, o Lima, quem não sabe,
do programa do Lima. O Lima, ele é professor de autoescola, ele forma motoristas. Agora, olha só, vai ter trabalho para o Lima vai poder formar mais motoristas que vão querer vir para o ônibus, porque é um trabalho de qualidade, a empresa valoriza e que o governo valoriza a empresa. Então, a solução, sabe qual é? É todos querermos a solução. É todos querermos resolver esse problema. Já passou da hora de resolver esse problema do transporte público, gente. Isso não é brincadeira, é uma coisa muito séria. Nós temos que querer. E eu estou fazendo minha parte, o Febraio, a Lu. Infelizmente, o Carlão teve um problema no pódio, o Lima também teve um problema, também nem entrou. Mas olha, a gente está fazendo a nossa parte. A Lu faz a parte dela, o Febraio faz a parte dele, e eu estou fazendo a minha parte. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe tudo que aconteceu, todos os problemas que aconteceram, todos os pormenores que houveram. Infelizmente, é a nossa primeira live, mas eu tenho certeza absoluta que nas próximas a gente vai melhorar e vai trazer sempre com assuntos com conteúdo e com qualidade para todos vocês. Beleza, gente? Mais uma vez, muito obrigado por vocês terem me dado esse prazer da presença de vocês. Só quero dizer que no dia 27 vai estar com a gente numa live, na segunda live, a doutora Thalita, tá? Ela é advogada, a gente vai falar de direito trabalhista de uma forma geral, mas principalmente focado no rodoviário. Beleza, gente? Muito boa noite a todos. Obrigado, Fábio. Obrigado, Fábio. Deus, grande abraço. Tchau, Lu. Tchau, Lu. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Forte abraço. Muito obrigado.